Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos em Jesus. É com muita alegria que estamos aqui neste momento, reservando alguns minutos do nosso dia para o Evangelho diário. É o momento de cuidarmos do nosso espírito, de cuidarmos do nosso coração. Então sejam muito bem-vindos. Deixo aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos aqueles que nos acompanham em outros momentos do dia. Olha, meus irmãos, nós ficamos eternamente agradecidos por todos os comentários de vocês, todas as palavras de carinho em cada evangelho que vocês partilham ali, palavras de tanto amor para a nossa casa espírita. Então nós ficamos eternamente agradecidos. E olha, hoje eu convido para a gente refletir um evangelho muito especial. E para ele, hoje, eu convido para nós elevarmos o coração a Deus, pedindo ao nosso Pai a proteção para o nosso dia, o auxílio, que Deus possa derramar em nosso coração a paz que estamos tão necessitados. Hoje, roguemos a Deus que Ele possa olhar fundo no nosso coração, enxergar aquilo que a gente está mais precisando e que, se for da vontade dEle, que Ele possa nos conceder aquilo que o nosso coração está precisando. E que Deus envie para o nosso dia, para a nossa vida, aquilo que vai nos preencher para a vida eterna. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido hoje para nós refletirmos a mensagem de número 115 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E hoje, essa mensagem para o nosso dia, para a nossa quinta-feira, é uma mensagem de Emmanuel. E é uma mensagem que eu achei, assim, particularmente, ela chamou muito a minha atenção, uma mensagem muito bonita, porque ela nos fala que tudo aquilo que a gente faz de bom aqui na Terra repercute no mundo espiritual. E eu me lembrei muito de diversas obras espíritas, inclusive as do André Luiz, que eu já li, de situações de pessoas aqui na Terra que ajudava alguém, que fazia algo e que de alguma forma amparavam alguma pessoa aqui na Terra e os parentes dessa pessoa que estava sendo ajudada, os parentes que já estavam desencarnados, que já estavam no mundo espiritual, iam lá abençoar essa pessoa que ajudou. Então, olha que lindo, porque tudo o que fazemos de bem, de alguma forma, retorna para nós. Então, a gente sempre vê nas obras espíritas, como eu disse, sobretudo em André Luiz, alguém ajudando, trabalhando, amparando uma pessoa e as bênçãos indo, chegando, às vezes a pessoa nem percebe, mas ela está sendo ali abençoada, está chegando uma oração para ela lá do mundo espiritual em agradecimento ao auxílio que ela está dando. Então é muito especial isso. Isso é para o nosso coração sempre se lembrar que todo o bem que fazemos é importante aos olhos de Deus, que a gente possa fazê-lo sempre com muito amor. Mas eu vou ler aqui para nós a mensagem, então, para nós começarmos. Hoje, Emmanuel diz para a gente que toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Ou seja, quanto mais a gente faz o bem aqui na Terra, a gente vai conquistando corações amigos que já estão lá no plano espiritual, que se afeiçoam com o bem que a gente faz, com o nosso trabalho voltado a Jesus, que se afeiçoam à nossa forma honesta, caridosa de viver e se aproximam da gente como amigos espirituais,
nos ajudando na caminhada, nos abençoando também, nos amparando. Ou seja, são espíritos que simpatizam conosco pelo bem que fazemos. Geralmente a gente fala mais o contrário disso, não é mesmo? Geralmente a gente fala, ó, espíritos que simpatizam com o mal que fazemos. São o quê? Os espíritos obsessores. Geralmente, nós falamos muito sobre essa afinidade com os espíritos inferiores, de acordo com as nossas atitudes. Mas hoje nós temos que entender que isso também acontece da forma inversa. O bem que nós fazemos, a caridade, as coisas honestas que a gente faz, isso também vai angariando amigos espirituais, espíritos bons do lado de lá, que vão se afeiçoando e simpatizando conosco. Então eles se aproximam, nos inspiram coisas boas, nos auxiliam, caminham perto de nós também. Então isso também pode acontecer. E eu achei muito interessante aqui, porque Emmanuel coloca assim, que toda obra, toda ação boa que fazemos, isso vai repercutir no mundo espiritual. E sabe, meus irmãos, eu me lembrei muito da mansão do caminho. Eu acredito que todos nós que estamos aqui conhecemos um pouco sobre a mansão do caminho, mas só para reprisar aqui para todos nós, a mansão do caminho, ela é uma obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, do nosso querido Divaldo Franco e seu amigo Nilson de Souza Pereira. A Mansão do Caminho, ela fica lá em Salvador, no estado da Bahia, e ela foi fundada em 52, em agosto de 52. Olha quanto tempo tem isso. Hoje em dia, como se diz, é uma obra de caridade gigantesca. Lá dentro tem área de estudo, tem auxílio às pessoas. Nossa, tem de tudo, meus irmãos. Pesquisem com detalhe. Eles têm um site deles lá, Mansão do Caminho. Pesquise com detalhes quantas obras maravilhosas a Mansão do Caminho realiza. Então, foi uma obra fundada em 52 em Salvador por Divaldo Franco e Nilson. Os dois amigos fundaram essa obra. Começou pequenininho e foi crescendo, se expandindo. Foi o centro espírita deles que, a partir deles, que foi fundando. E é muito bonito porque nós temos uma história sobre isso. E eu queria até partilhar para a gente ver como que o que se faz de bem aqui repercute no mundo espiritual. É nos contado, vou partilhar aqui com todos nós. É nos contado através, é um relato de Divaldo Franco, isso, meus irmãos. É nos contado o seguinte: que lá no mundo espiritual, Joana de Ângeles, agora vamos lembrar, Joana de Ângeles é o espírito benfeitor, a mentora espiritual de Divaldo Franco, que auxilia ele nessa obra na Mansão do Caminho. Então, lá no mundo espiritual, a Joana de Ângeles, ela estagia, ela trabalha numa região muito bonita, que se chama Colônia da Redenção. E essa colônia que ela trabalha é voltada a espíritos, né, que de alguma forma são ligados a elas, que são antigos cristãos equivocados e que estão se preparando para reencarnar. Então, olha que interessante, como que tudo no mundo espiritual é planejado. E olha só que bonito, porque Joana de Ângeles, isso aí de Valdo Franco que nos conta, né? Joana de Ângeles reuniu a todos e planejou construir na terra, sob o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, dessa comunidade que ela trabalha no plano espiritual.
com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver em uma comunidade realmente cristã nos dias atuais. Então, Joana de Ângeles, lá no plano espiritual, trabalha na colônia Redenção. E aí, o que que ela decide? Criar uma cópia desse trabalho, caridade que é feito no plano espiritual aqui na Terra. Aqui na Terra. Então, ela cria o projeto. O que que seria isso aqui na Terra? E aí, quando ela estava esboçando esse projeto, ela entrou em contato com o querido Francisco de Assis. Ó, a categoria de espírito, né, meus irmãos? Solicitando que Francisco de Assis examinasse os seus projetos e auxiliasse ela nessa concretização desse plano. Claro que Francisco concordou com a mentora e colocou ali para que ele pudesse colaborar com essa obra, desde que nessa obra que estaria chegando na Terra, essa comunidade jamais se esquecesse o amor aos infelizes do mundo. Então, meus irmãos, conclui Divaldo Franco que quase um século foi passado quando, um século é muito tempo, 100 anos, quando os obreiros do Senhor iniciaram na Terra, no ano de 47, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava através de outra equipe espiritual também. Então, nós temos aí a criação do Centro Espírita Caminho da Redenção. Olha que lindo. O Centro Espírita Caminho da Redenção foi uma obra que foi concretizada no plano espiritual por Joana de Ângeles, onde ela trabalha, e ela desceu para esse projeto para ser concretizado aqui na Terra também uma cópia dele. Então foi criado por Divaldo, por Nilson, a Mansão do Caminho, que é uma obra desse Centro Espírita Caminho Caminho da Redenção, que é o nome. Centro Espírita, no qual nós temos o nosso querido Divaldo. Então, olha só, meus irmãos. E a obra, quantos anos? Isso foi em 52 que a Mansão do Caminho inaugurou, em 52. Quantos anos até hoje? E continua uma obra da doutrina espírita, uma obra espírita, de muita fé, de muito amor, de muita caridade, exemplo ao auxílio ao próximo. E quantos espíritos, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, não trabalham para ajudar? Não trabalham lá do plano espiritual para ajudar esse projeto aqui na Terra. Então, é o exemplo perfeito para nós de que tudo que a gente faz aqui de bom, isso repercute no plano espiritual. E os bons espíritos vêm ajudar. Equipes espirituais estão sempre prontas para ajudar. Que lindo saber que a Mansão do Caminho é uma obra que foi concretizada no plano espiritual para estar aqui na Terra. Como diz aqui, colocado para a gente, uma cópia, mesmo que imperfeito, que o plano espiritual é mais perfeito que aqui, mas para nós é perfeito. Tanto que eles ajudam, eles trabalham, e o quanto a doutrina espírita é ali divulgada. Então, meus irmãos, todos nós conseguimos conhecer um pouquinho mais dessa história, conseguimos conhecer um pouquinho mais da Mansão do Caminho. No próprio site deles, ali nós temos, inclusive, muito sendo nos falado de Divaldo, de Nilson, que são exemplos para nós também. Hoje, meus irmãos, eu deixo aqui essa história, essas palavras para todos nós. Tudo que fazemos de bom, isso de alguma forma acende uma luz lá no plano espiritual, chama a atenção deles. Eles veem potencialidades em nós para servir e para trabalhar, para nos ajudar. Então, conforme a gente vai fazendo bem, vamos angariando amigos espirituais. Hoje, eu encerro por aqui a nossa mensagem, o nosso evangelho, com o nosso coração preenchido de vontade para servir ao bem. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Que assim seja.